Seja bem-vindo a mais uma história emocionante aqui no canal Recanto das Histórias. Juliana sacou o dinheiro rapidamente do cartão e, com alguns toques, fechou tudo que havia no monitor do caixa eletrônico. Seu coração batia descontrolado. Precisou ficar parada por alguns minutos ali perto do banco, até conseguir voltar a respirar normalmente. Nos últimos tempos, ela vinha sendo constantemente assombrada por ataques de pânico, coração acelerado, tontura e uma súbita sensação esmagadora de medo. Aquilo vinha complicando muito sua vida, e até agora ela não havia conseguido lidar com isso. Tudo começou 6 meses atrás, quando seu pai, o bilionário e dono de um império empresarial, Davi Albuquerque, morreu em um terrível acidente de carro. A polícia foi honesta ao dizer que, provavelmente, alguém havia sabotado o sistema de freios e causado um curto-circuito na caixa de câmbio. Por causa disso, o empresário, em alta velocidade numa rodovia à noite, não só foi incapaz de reduzir a velocidade a tempo, como também perdeu totalmente o controle do veículo. "Quer dizer que alguém matou meu pai?" perguntou Juliana, horrorizada, olhando para o investigador. "Infelizmente sim", respondeu ele. "Mas será muito difícil descobrir quem armou essa tragédia. Seu pai tinha muitos concorrentes, e provavelmente, inimigos. Gente que queria tirar Davi Albuquerque do caminho, com certeza não faltava." Apesar de os investigadores terem aberto o inquérito e prometido à filha que fariam todo o possível, já havia se passado muito tempo desde então, e a investigação seguia parada, sem apresentar qualquer resultado concreto. Por uma dessas ironias do destino, o dia em que ela deveria assumir a herança coincidiu com seu aniversário. Juliana completava 23 anos e se tornava, oficialmente, a proprietária de uma rede de hotéis de luxo espalhados por todo o país, além de várias fábricas de tecidos e porcelanas. Havia somas astronômicas em suas contas bancárias, e o estilo de vida que lhe era oferecido incluía uma mansão suntuosa do pai, de onde, não muito tempo atrás, ela havia saído para tentar levar uma vida independente na capital. Achando que chamar atenção seria um erro, e até perigoso, Juliana decidiu comprar outra casa. A nova casa ficava numa área residencial simples. Era bem modesta, para não dizer mais pobre, do que a mansão anterior, mas por dentro tinha um ambiente acolhedor, e justamente por não chamar atenção, era perfeita para ela. Para os vizinhos e conhecidos, Juliana dizia apenas que estava alugando aquele chalé. Segundo ela, era uma estudante comum que trabalhava meio período em um escritório de design, e que alugar uma casa ali era muito mais vantajoso do que pagar um aluguel caríssimo na cidade. Como ela sempre se vestia com simplicidade e agia de forma discreta, as pessoas acreditavam. Além disso, seu nome raramente aparecia em colunas sociais. Felizmente, seu pai, ainda em vida, tinha se preocupado em garantir o máximo de privacidade para a filha. Por isso, ninguém imaginava que aquela moça simples, de roupas comuns, era uma recém-herdeira milionária. Mas isso não significava que Juliana havia desprezado o legado de Davi Albuquerque. Muito pelo contrário, ela vinha se esforçando para aprender tudo sobre os negócios da família e fazia visitas frequentes ao escritório central, onde estava sendo orientada, aos poucos, pelo melhor amigo e ex-braço direito de seu pai. No começo, ela achou que jamais conseguiria lidar com aquela carga imensa de responsabilidades. Mas, aos poucos, foi se saindo melhor e começou a ganhar confiança na sua capacidade de conduzir a empresa da família. O único ponto que pesava era a necessidade de levar uma vida dupla. Para a maioria das pessoas, ela era só uma estudante comum, mas, para um pequeno círculo, que incluía alguns dos sócios mais próximos de seu pai e 2 amigos de infância, ela era futura empresária. Essa duplicidade forçada causava a ela um estresse diário constante. Primeiro veio a insônia. Depois, os ataques de pânico. E até agora, Juliana ainda não sabia quem havia atentado contra a vida de seu pai. Por isso, vivia com medo constante de que algo também pudesse lhe acontecer. O mais triste era não ter com quem dividir suas dúvidas e angústias. Depois do pai, a pessoa mais próxima dela, sua mãe, havia falecido há alguns anos, vítima de uma doença cruel. Consciente de sua solidão e incapaz de se abrir totalmente com alguém, Juliana se fechava cada vez mais em si mesma. Sentia uma enorme falta de carinho, de um gesto simples de afeto humano. Era disso que Juliana sentia falta, de uma conexão verdadeira, onde pudesse ser ela mesma, sem medo. Quando ela já parecia ter aceitado de ver sua solidão, apareceu alguém que mudou completamente sua vida.
Fernando tinha 28 anos e trabalhava como um simples gerente de vendas em uma distribuidora agrícola. Eles se conheceram por acaso em um supermercado, quando os dois colocaram os olhos, ao mesmo tempo, em uma mesma cabeça de brócolis. Ambos estenderam a mão ao mesmo tempo, e quando seus olhares se cruzaram, Juliana sentiu que aquilo era um sinal do destino. O relacionamento deles era envolto em uma simplicidade romântica tão pura, que Juliana, pela primeira vez desde que começou a viver por conta própria, sentiu-se apenas uma garota comum, não a intocável filha de um bilionário. Ao lado de Fernando, ela se sentia segura. E isso era especialmente importante para ela. Juliana era uma jovem sensata e sabia que, com a fortuna que possuía, naturalmente se tornava um alvo tentador para oportunistas. O status de noiva cobiçada nunca lhe trouxe alegria. Por isso, ao conhecer Fernando, ela optou por esconder dele sua verdadeira origem. Ele acreditava que ela estava no último ano da faculdade e que, nas horas vagas, fazia alguns trabalhos como web designer. Fernando demonstrava um carinho sincero por ela, e depois de algum tempo juntos, acabou fazendo pedido de casamento. Juliana sentiu, naquele momento, uma mistura intensa de emoções, da alegria genuinamente por estar noiva, ao medo silencioso de que, mais cedo ou mais tarde, teria que revelar toda a verdade ao noivo. No fim das contas, ela decidiu adiar essa conversa. Em vez disso, sugeriu que os dois viajassem para sua terra natal, um vilarejo isolado no nordeste do país. Claro que aquela viagem era, na verdade, um tipo de teste. Juliana pensou que, se Fernando não se assustasse com a pobreza e com a vida simples do interior, então ela aceitaria se casar com ele. Tá bom, vamos visitar sua terra, disse Fernando ao ouvir a proposta. Dizem que a natureza por lá é linda. Vai render umas fotos boas pro meu álbum de férias. Fernando era apaixonado por fotografia e ficou animado com a ideia. Fernando queria registrar novas paisagens para sua coleção de fotos. De modo geral, ele reagiu de forma bem positiva à viagem, e Juliana, em silêncio, fez uma nota mental sobre a atitude dele. Agora, o próximo passo era combinar com os moradores locais para que a recebessem como se fosse dali. Por favor, Dona Odete, peça para os vizinhos entrarem na brincadeira, insistia Juliana com a senhora idosa de quem alugou uma antiga casa para passar o fim de semana. É só fingirem que eu nasci aqui, cresci com todos, e depois fui estudar na cidade grande. Passei um tempo tentando a vida por lá, mas agora voltei para rever minha terra natal. Prometo que vou compensar bem, e não só a senhora, mas também suas vizinhas receberão quanto for justo. A dona da casa olhou para ela como se Juliana tivesse pedido para virar o mundo de cabeça para baixo. Mas, no fim das contas, acabou concordando. Você é mesmo uma figura, menina, disse Dona Odete, balançando a cabeça. Nunca vi isso na vida. Uma milionária querendo bancar a pobrezinha. E ainda fazendo todo mundo participar para enganar seu namorado. Acredite, eu jamais faria isso se não fosse por um motivo muito especial, respondeu Juliana, de forma evasiva. Ah, isso dá para ver mesmo, respondeu a senhora, agora séria. Bom, então vou avisar o pessoal para não te desmentir e seguirem sua história. Mas tem uma condição. Qual seria? Perguntou Juliana. Em vez de ficar distribuindo esmola para cá e para lá, quero que você consiga um trator novo pro nosso pessoal no campo. O velho já está dando o último suspiro, e os homens precisam trabalhar. Dona Odete então lhe passou o telefone do presidente do sindicato rural local, onde seu irmão trabalhava como tratorista, e disse para ela acertar os detalhes diretamente com ele. Juliana concordou, decidindo que trataria disso quanto antes. Ainda assim, mesmo ajudando com o maquinário, ela queria dar um dinheiro a mais tanto para Dona Odete quanto para as vizinhas, e para isso, fez uma visita discreta a cada uma delas. Com tudo pronto, Juliana voltou para a cidade e avisou Fernando que podiam viajar tranquilos para o interior naquele fim de semana. Sorridente, ele a puxou para um abraço apertado. Mal posso esperar para ver uma vaca de verdade, disse ele, animado. Acredita que só vi essas coisas em livro de criança? Ah, pode deixar, respondeu Juliana rindo enquanto lhe dava um beijo na bochecha. Você vai ver tantas vacas e galinhas que vai se lembrar disso para a vida toda. Ela suspirou, com carinho. Sabe, ainda bem que a gente se encontrou naquele mercado. Eu te amo tanto. Me sinto a mulher mais feliz do mundo ao seu lado. Fernando respondeu que também estava feliz.
E mais do que passar apenas aquele fim de semana com ela, queria viver o resto da vida ao seu lado. No fim da semana, os dois prepararam as mochilas, que ficaram bem pesadas, e pegaram um ônibus com destino a Campo Belo, uma vila tranquila onde pretendiam curtir o pôr do sol, descansar e aproveitar a paz de um lugar afastado. Ao chegarem, se instalaram na casa simples que Juliana havia alugado com antecedência. Depois de guardar as coisas, Fernando saiu até o quintal para dar uma olhada em volta. Nossa, o ar aqui é outro, comentou ele. Dá até para sentir o oxigênio puro, sem poluição, sem nada. Isso na cidade é só sonho. Ele passou o braço pela cintura de Juliana e olhou para ela com carinho genuíno. Que bom que você está gostando daqui, disse ela, sorrindo. Se quiser, podemos caminhar até a beira do rio. A vista da floresta lá é linda. Podemos fazer uma fogueira e cantar umas músicas com violão. Eu definitivamente gostei da sua ideia, respondeu ele com um sorriso tranquilo. A forma como Fernando se comportava, tão naturalmente, fez Juliana acreditar que talvez ela não tivesse se enganado. Talvez ele fosse mesmo um bom homem. Um futuro marido de verdade. Aquela noite junto ao rio foi perfeita. Ela se sentia conectada com a natureza, mas, ao mesmo tempo, envolvida por uma sensação profunda de confiança ao lado dele. De repente, quando já se preparavam para voltar para casa, o ronco alto de um motor quebrou o silêncio. Em questão de segundos, 2 motos esportivas surgiram e pararam perto dali. Em cada uma havia um rapaz e uma moça. Juliana logo percebeu que eram jovens da região. Mas, pelos rostos fechados, deu para ver que eles não estavam nada contentes com a presença de desconhecidos. E esses aí, quem são? Disse um dos rapazes em tom desafiador. O que vieram fazer aqui? Assustada com a postura agressiva dos jovens, Juliana instintivamente se escondeu atrás de Fernando. Aqui é uma área pública, respondeu ele com calma. Não tem nada dizendo que é proibido descansar na beira do rio. Isso aqui não é proibido pra gente, disse o segundo rapaz, mais baixo, mas muito forte e atarracado, dando um passo à frente. A gente nasceu e cresceu aqui. Esse rio é nosso. Para quem vem da cidade, a entrada é fechada, acrescentou uma garota magricela de calça jeans colada, que estava atrás do primeiro rapaz da moto. Voltem para as selvas de concreto de onde vieram, gritou a outra moça, e as duas soltaram uma risada desagradável, que naquela hora mais lembrava hienas famintas. Juliana percebeu que a situação podia sair do controle. Arriscando, saiu de trás de Fernando e falou com firmeza. Gente, a gente nem é de cidade grande assim não. Eu vim visitar minha avó, Dona Odete. Ah, tá bom. Retrucou com sarcasmo o rapaz mais atarracado. Conheço a Dona Odete desde pequeno. Ela nunca teve neta nenhuma. Só teve um filho com Tarso, e ele morreu há anos, se afogou nesse mesmo rio. Juliana sentiu o gelo da encrenca se aproximando. É claro que aqueles jovens não sabiam nada do acordo que ela havia feito com os moradores mais velhos. Provavelmente os parentes deles nem comentaram nada. Isso mesmo, concordou Juliana, mantendo a calma. É que eu não sou neta direta. Sou filha de uma prima distante dela, lá de Guaraciaba, digo, do interior. Os rostos dos jovens demonstraram confusão. Eles claramente não esperavam essa resposta. Mas, felizmente para Juliana, ela se lembrava de ter ouvido Dona Odete comentar, em algum momento, que tinha parentes distantes em Guaraciaba que não escreviam há muito tempo. Era a deixa perfeita. A própria Dona Odete não esperava que eu viesse, continuou Juliana, com firmeza. Tô só de passagem por aqui. Quis aproveitar para apresentar meu noivo. Ela fez um gesto na direção de Fernando, sinalizando que a conversa havia acabado. Os motociclistas e suas namoradas ainda ficaram um pouco ali, parados, sem saber muito o que fazer. Mas acabaram aceitando que a história podia até fazer sentido. Se não acreditam em mim, podem perguntar para a Dona Odete ou para os vizinhos dela, acrescentou Juliana, dando um passo na direção do grupo. Só não reclamem depois se levarem bronca dos mais velhos por tentar humilhar gente da própria terra. Os rapazes abaixaram os olhos, visivelmente desconcertados. As garotas, contrariadas, resmungaram ao mesmo tempo. Por fim, o grupo montado nas motos deixou lugar, e Juliana e Fernando puderam enfim respirar aliviados. Caramba, você deu um fora neles, elogiou Fernando,
impressionado. Parecia até que já sabia exatamente como lidar com esse tipo de gente. Foi a terra que me soprou a resposta. Desconversou Juliana, desviando o olhar. Vamos pra casa. Aposto que você já tá com frio. O casal voltou apressado, e Juliana não pôde evitar o pensamento de que, a cada dia, estava mais difícil manter aquela mentira com Fernando. Talvez ela já estivesse pronta para contar a verdade. Sentia um peso enorme por estar representando um papel diante do homem com quem pensava em se casar. Mas, no fundo, algo ainda impedia de dar esse passo. Tá certo, vou esperar mais uns dias, pensou. Quando eu sentir que chegou o momento, conto tudo. Naquela mesma noite, Juliana acordou de repente, tomada por uma sensação estranha. Esticou a mão atrás de si, e com surpresa, percebeu que Fernando não estava na cama. Logo ouviu um leve rangido vindo do alpendre. Levantou com cuidado e seguiu até a porta, onde escutou ele falando ao telefone, lá fora. Era uma conversa esquisita. Ele parecia tentar convencer alguém de alguma coisa. Juliana não conseguiu entender tudo, mas algumas frases vieram com clareza. Já falei, tá tudo certinho. Até os moradores daqui acreditaram nela, mas ela segurou firme. Sim, vamos ficar até segunda, isso é certo. Depois, não sei. Como vou saber se ela desconfia ou não? Olha, eu já tô de saco cheio de ter que ficar provando que tá tudo sob controle. Agora só me interessa uma coisa. Quando é que vão me transferir o adiantamento prometido? Ao ouvir essa última frase, Juliana sentiu o corpo inteiro enrijecer. Fernando estava esperando dinheiro. E ele havia falado dela. Disso ela não tinha dúvida. Ele estava se referindo a ela, a situação, a farsa. Ela voltou em silêncio para o quarto, deitou-se e cobriu-se, ainda que o frio agora estivesse por dentro. A ideia martelava sem parar. E se Fernando não estivesse apaixonado de verdade? E se, por trás daquela imagem de namorado dedicado, houvesse apenas interesse, cálculo e falsidade? Mas como isso seria possível? Eles estavam juntos há mais de 6 meses. Será que, esse tempo todo, Fernando só estava fingindo amor para alcançar algum objetivo? Por que ele faria isso? Essa pergunta, e muitas outras, não saíam da cabeça de Juliana, impedindo-a de pregar o olho até o amanhecer. Pela primeira vez, ela se sentiu aliviada por ainda não ter revelado toda a verdade ao noivo. Na manhã seguinte, resolveu testar Fernando, tentando provocá-lo de leve, para ver se ele deixava escapar algo. Fingindo que o aquecedor havia quebrado, Juliana reclamou que ficaria um dia inteiro sem água quente. No fim das contas, viver no interior é isso mesmo, suspirou com tristeza. Se fosse na cidade, eu já teria chamado um técnico e ele teria resolvido tudo rapidinho. Mas aqui, vamos ter que esperar o único encanador da região o dia inteiro. Ah, deixa disso, Ju, disse Fernando num tom doce. Ainda bem que ontem a gente foi pra sauna. Um diazinho sem água quente a gente aguenta. Vai. E se for preciso, dá pra esquentar água no fogão, no bule mesmo. Só usar a chaleira. Juliana olhou para ele com desconfiança. Você quer dizer que tá realmente gostando de tudo isso aqui? Perguntou ela, semicerrando os olhos, tentando encontrar algum sinal de falsidade naquele rosto bonito. Mas a resposta de Fernando foi surpreendentemente natural, e seus olhos até brilharam. Juliana, eu me sinto bem em qualquer lugar, se for com você. Mas aqui, é mesmo especial. Faz tempo que eu não sentia algo assim. Os amanheceres parecem cena de revista, tipo aquelas fotos da volta ao mundo. A água do poço, mesmo fervida, é gostosa. Nem precisa de filtro. E a comida então? Quando sua avó me deu aqueles ovos das galinhas caipiras dela, eu fiquei impressionado. É totalmente diferente do que a gente encontra nos mercados da cidade. Por um instante, ouvindo o que Fernando dizia, Juliana sentiu um aperto no peito. Ele parecia tão sincero em seu encantamento, que ela chegou a sentir vergonha por desconfiar. Mas, ao mesmo tempo, sabia que uma coisa era se encantar com a natureza bruta, outra, bem diferente, era encarar de verdade as dificuldades da vida no campo. Não podia ser possível que Fernando realmente estivesse gostando de tudo aquilo. Era irreal. Então, decidiu fazer um último teste. Fernando, se você está mesmo tão satisfeito com tudo isso aqui, então a gente pode se mudar para cá depois do casamento.
Reformamos a casa e vivemos aqui mesmo. De verdade. Você toparia? Claro, para trabalhar a gente ia precisar de carro, né? Completou Juliana. Aqui não passa táxi. Ir de ônibus até a cidade seria uma eternidade. Mas dá para parcelar, pegar um financiamento. Fernando ficou paralisado por um instante, mas logo abriu um sorriso enorme. Amor, é sério isso? Você não tá brincando? A gente pode mesmo ficar aqui? A voz dele tremia, como se estivesse realmente emocionado com a ideia. Juliana ficou sem saber o que responder. Bom, eu disse isso, né? Murmurou. Fernando, então, a levantou nos braços e girou com ela no meio da sala, radiante. Juliana, eu nem me atrevia a sonhar com isso. Uma casa nossa, um pedaço de terra. Isso aqui não é um cubículo apertado de cidade, não. Isso é outro nível. Ela olhava para o noivo, ainda sorrindo, mas com uma certa confusão por dentro. Claro que ela não pretendia, de verdade, viver ali no interior. Tinha sido só um teste. Mas não esperava que ele reagisse com tanto entusiasmo. Apesar da alegria aparentemente genuína, Juliana começou a achar estranho o fato de Fernando aceitar tudo o que ela dizia, sem questionar, sem refletir. E o seu trabalho? Tentou insistir, num último esforço para ver se ele pensava com lógica. Você não dizia que seu chefe é um carrasco, que demite qualquer um que chegue 5 minutos atrasado? Ah, besteira, respondeu ele, despreocupado. Ele que aguente. E se não aguentar, eu troco de emprego. Também, nunca me valorizaram lá mesmo, apesar de eu ser o responsável pela maior parte das vendas. Ao mencionar o trabalho, Fernando demonstrou um breve incômodo. Juliana percebeu que aquele assunto mexia com ele. Então decidiu não pressionar mais e mudou de tema, puxando conversa sobre o passeio que fariam depois. Mesmo assim, ela não conseguiu decidir se Fernando estava sendo verdadeiro ou se tudo não passava de encenação. Ele parecia feliz demais com a ideia de viver ali isolado. Era tudo convincente demais. Mais tarde naquele dia, Fernando pediu que Juliana fosse até o mercadinho do vilarejo. Disse que estava morrendo de vontade de comer uns biscoitos amanteigados que tinha visto por lá no dia anterior. Mais tarde a gente toma um cafezinho, sugeriu ele, sorrindo. Juliana concordou. Pegou uma sacola pequena e seguiu a pé até o outro lado de Campo Belo. Já se aproximava do mercadinho quando foi alcançada por um menino de uns 7 ou 8 anos. Era um garoto loiro, com os cabelos todos bagunçados, e estava ofegante de tanto correr. Espera. Espera aí. Chamou ele, sem fôlego. Eu preciso te contar uma coisa, disse o menino, interrompendo Juliana. Ela olhou surpresa, mas parou. Você tá hospedada na casa velha da Dona Odete, né? Perguntou ele. Quando Juliana concordou com a cabeça, ele continuou. Seu noivo, aquele alto, ele fez uma coisa estranha lá. Como assim? Juliana franziu a testa. Você tá falando do Fernando? Cabelos cacheados, olhos meio esverdeados. É ele mesmo, confirmou o menino, com um aceno. Eu tava brincando com os amigos lá fora, e quando passei perto da janela da lavanderia, vi ele mexendo na escada do sótão. Estava cortando bem certinho, como se estivesse preparando alguma coisa. Juliana deu de ombros. Ah, talvez tenha visto que uma tábua estava podre e resolveu consertar. Pode ser só manutenção. Mas o menino balançou a cabeça com firmeza. Não é isso. Aquela escada é novinha. A Dona Odete comprou no ano passado. Eu lembro porque vi os rapazes ajudando ela a escolher numa loja de materiais de construção. Seu noivo. Ele cortou a escada bem de leve e deixou encostada na parede. Nem chegou a subir. Só deixou lá. Juliana ouviu tudo com atenção, mas achou que o menino talvez estivesse misturando realidade com alguma brincadeira. Ainda assim, resolveu perguntar. Qual é seu nome? Leonardo Amorim. Mas todo mundo me chama de Léo. Moro aqui perto. Ele olhou para o céu, como se tivesse lembrado de algo importante. Agora preciso correr. Mas tá avisada, viu? Acreditar ou não, é com você. Dizendo isso, o garoto saiu disparado, e seus tênis velhos levantaram uma nuvem de poeira no caminho. Juliana ficou parada, sozinha com seus pensamentos. Por um lado, podia ser só imaginação de criança. Mas, por outro,
O jeito como ele contou tudo parecia verdadeiro demais. E se for verdade, pensou, por que o Fernando mexiria numa escada nova daquele jeito? Ela voltou para casa com a cabeça fervilhando. Quando chegou, encontrou Fernando sorridente na porta, animado por vê-la. Estava de excelente humor. Depois de esquentar água no bule e se deliciar com os biscoitos amanteigados, ele comentou, como se tivesse se lembrado de algo de repente. Ju, então, olha só, aconteceu uma coisa. Nem sei como te contar. Juliana imediatamente ficou em alerta quando ouviu o que vinha a seguir. A sua avó, ela passou aqui hoje de manhã, para ver como a gente estava se virando na casa. Então, ela contou que o filho falecido, aquele mesmo que os rapazes do Rio mencionaram, que gostava de fotografia, deixou uma caixa cheia de coisas no sótão. Tem a câmera antiga dele, rolos de filme e várias fotos reveladas. Eu queria muito ver isso tudo, disse Fernando, animado. Tá entendendo? Tá tudo guardado no sótão. No sótão? Repetiu Juliana, com cautela, tomando um grande gole do café que já estava quase frio. Sim, confirmou ele, impaciente. Eu mesmo até iria buscar, não tenho problema com isso. Mas, sei lá, acho que aquela escada não aguenta meu peso. Parece meio frágil, parece feita só para alguém mais leve. Você, por exemplo. Juliana fingiu que não suspeitava de nada. Queria ver com os próprios olhos se o que o pequeno Léo Amorim disse era mesmo verdade. O sol já se escondia quando Fernando, com uma lanterna em mãos, a levou até o sótão. Vou iluminar aqui para você, disse ele. A dona Odete falou que a caixa tá bem na beirada. Você vai achar rapidinho. Será que não é melhor deixar isso para amanhã? Sugeriu Juliana, tentando ganhar tempo. Já tá escuro. Vai que eu pego alguma coisa errada. E olha, tem uma coisa que eu não te contei. Eu morro de medo de aranha. No facho da lanterna, Juliana viu claramente um traço de irritação passar pelo rosto de Fernando. Ele insistiu, dessa vez com mais firmeza. Vai lá, amor. Não vai demorar nada. É só pegar a caixa. Então me dá a lanterna, disse ela em tom sério. E sem esperar resposta, arrancou o objeto das mãos dele com rapidez. Quero ver bem onde tô pisando. Com a lanterna em mãos, Juliana iluminou a escada alta com um movimento casual, mas atento. Na quinta tábua, viu exatamente o que o menino havia descrito. Um corte fresco, recém-feito, se destacando em tom amarelado contra a tinta escura e gasta da escada. Léo não tinha inventado nada. Ele realmente viu. Fingindo que não percebeu o perigo, Juliana começou a ir devagar. Ao chegar na terceira tábua, parou bruscamente. Ai, Fernando, murmurou, apertando com força o fino corrimão. Tô me sentindo meio mal. Deu uma tontura repentina. No mesmo instante, deixou a lanterna cair de propósito. A luz rolou pelo chão e, por um momento, iluminou o rosto de Fernando, visivelmente distorcido pela frustração. Ah, não exagera, amor, disse ele, tentando disfarçar o tom. Respira um pouco que passa. Deixa que eu te ilumino daqui de baixo, disse Fernando, tentando convencê-la. Mas pelo tom da voz, Juliana teve certeza, não estava enganada. Ele estava ansioso demais, insistente demais. Será que o pior estava mesmo se confirmando? Não, respondeu ela, balançando a cabeça, enquanto começava a descer devagar. Desculpa, Fernando, mas eu não vou subir ali hoje. Se você quiser mesmo ver essa caixa, a gente vê amanhã cedo, com a luz do dia. Fernando murmurou algo incompreensível, visivelmente contrariado. Aquela foi a primeira briga dos dois. Juliana não contou a ele o que tinha percebido. Preferiu observar, ter certeza absoluta antes de agir. Já Fernando achou que ela estava sendo apenas teimosa, e que, por causa disso, tinha estragado a chance de aproveitar a noite com algo divertido. Eles passaram a noite em cômodos separados. Juliana ficou no quarto e Fernando dormiu no sofá apertado da pequena sala. Mesmo assim, ele não reclamou. Achou apenas que o estresse da viagem e a estranheza do lugar tinham abalado Juliana. Tomara que amanhã a gente se entenda, disse-lhe antes de dormir. Quero ter de volta Juliana por quem eu sou completamente apaixonado. Ela não respondeu. Juliana já não podia prometer nada. Nem confiança, nem casamento. Na manhã seguinte, a caminho do rio,
Juliana reencontrou Léo Amorim. O menino ficou visivelmente aliviado ao vê-la bem. Obrigada por me avisar sobre escada, disse ela, sinceramente. Se não fosse por você, talvez eu nem estivesse mais aqui. Você mandou ele embora? Perguntou o menino, apontando com a cabeça para a sacola que ela levava com toalha e sabonete. Juliana pretendia nadar um pouco e se reconectar com a natureza. Ainda não, respondeu ela, balançando a cabeça. Quero entender tudo direitinho antes. Por enquanto, o Fernando tá lá no campo, fotografando os ratinhos que correm por entre as plantações. Ela sorriu ao ver o menino se interessar pelo assunto. Quer nadar comigo? Tô indo pro rio agora. Obrigado, mas eu preciso ir para casa, respondeu educadamente o menino. Tenho que ajudar minha avó com a faxina. A coluna dela anda ruim, nem consegue segurar o rodo direito. Léo se ofereceu para acompanhar Juliana até a margem do rio. No caminho, ela aproveitou para perguntar sobre os pais dele. Minha mãe morreu faz tempo. Eu era bem pequeno ainda, contou Léo, com uma leve tristeza na voz. Fui criado pelo meu pai e pela minha avó. Ela meio que foi minha mãe também, sabe? Juliana sentiu um aperto no coração e demonstrou sincera compaixão. E seu pai? Trabalha com o quê? Se não for incômodo perguntar, disse ela, com um sorriso gentil. Incômodo? Que nada, respondeu ele. Meu pai é herbalista. Vive indo pro mato. Passa dias no meio do mato toda semana. Herbalista? Repetiu ela, surpresa. Ele cuida de pessoas. Tipo um curandeiro. De vez em quando, sim, disse Léo, com orgulho evidente. Ele faz uns remédios com plantas, sabe? Umas infusões que curam quase tudo. Ultimamente ele tem trazido um monte de ervas e flores. A gente seca tudo no galpão de casa, depois ele vende para um cara da cidade. Um homem que trabalha numa fábrica de cosmético, acho. Eles compram esse. Como chama? Matéria-prima orgânica. Isso. Pelo entusiasmo com que falava do pai, Juliana concluiu que Matheus Amorim, o herbalista, tinha um verdadeiro amor pela natureza. A ponto de passar dias fora de casa, só para colher as melhores plantas e oferecer produtos de qualidade. Léo se despediu ao deixá-la no rio e voltou correndo para a vila. Juliana aproveitou o banho na água fria e limpa para refletir. A situação com Fernando ocupava cada vez mais seus pensamentos. Desde que descobriu que a escada estava danificada, ela decidiu que observaria o noivo com atenção redobrada. Já não tinha dúvidas de que ele estava escondendo algo, e pretendia descobrir o que era, o mais rápido possível. Na manhã seguinte, Fernando tentou se desculpar. Juliana, de verdade, me desculpa pelo que aconteceu ontem com a escada. Eu fiquei nervoso, perdi a linha, te magoei. Juro que nunca mais vai acontecer. Por favor, tenta entender. Não consigo ficar aqui sabendo que você tá brava comigo. Ele falou isso de pé, na frente dela, olhando-a com aquele ar de arrependimento. Ele estava de joelhos. E dessa vez, nos olhos de Fernando havia amor, ou pelo menos, o desejo visível de fazê-la feliz. Juliana decidiu fingir que o perdoava. Foi então que Fernando propôs. Que tal fazermos um piquenique hoje? Mas dessa vez, vamos mais longe. Queria sentar num cantinho do mato, numa clareira tranquila. Pediu ele. Não quero cruzar com mais ninguém daqui depois do que aconteceu. Juliana pensou. Por que não? Ela adorava piqueniques. E a previsão do tempo era excelente para aquele dia. Depois de se organizarem, os dois partiram para a mata. Encontraram uma clareira espaçosa e confortável. Enquanto Juliana picava a carne e misturava as especiarias, Fernando ficou responsável por cozinhar o arroz. Quando o prato ficou pronto, ele encheu os pratos com entusiasmo, aspirando fundo o aroma. Murmurou. Não existe nada melhor do que comida feita pelas mãos da mulher que a gente ama. Vai, Ju, prova logo. Ele já havia colocado a primeira colher na boca, incentivando-a com o olhar a experimentar também. Juliana remexeu o conteúdo do prato, e finalmente, provou a comida. Ao mastigar a carne e o arroz macio, sentiu um gosto estranho, que não conseguiu identificar de imediato. No instante seguinte, sua cabeça girou bruscamente, e os braços e pernas ficaram gelados, pesados. Como se, de repente, ela tivesse perdido completamente o controle do próprio corpo.
Fernando sussurrou, com dificuldade. O que tá acontecendo comigo? Tá tudo bem, meu amor, respondeu ele, com calma, largando o prato e se aproximando. Acho que você só precisa descansar um pouquinho. Daqui a pouco tudo passa. Juliana tentou afastá-lo, mas não conseguiu mover nem os dedos. O corpo não respondia mais. Fernando a deitou cuidadosamente sobre a mochila, afastou-se e fez uma ligação no celular. Foi nesse momento que Juliana entendeu, com horror, ela havia sido envenenada. E quem fez isso era justamente ele. O corpo dela já não obedecia, nem mesmo a língua. Não podia gritar, nem pedir ajuda. O único sentido que ainda funcionava era a visão, embora até isso estivesse falhando. Tudo ao seu redor parecia embaçado, como se estivesse atrás de um vidro sujo. Era como se alguém tivesse jogado um balde de água suja em cima de uma pintura valiosa. Pronto. Ela nem se mexe mais, disse Fernando ao telefone. O veneno é ótimo, viu? Agiu na hora. Enquanto descrevia a situação, a voz do outro lado da linha respondeu com frieza. Você fez um bom trabalho, Fernando. Agora só falta se livrar da garota de vez. O sinal começou a falhar, então Fernando ativou o viva-voz para continuar ouvindo as instruções completas. Leva ela pro brejo, ou joga no rio. Escolhe um lugar com correnteza forte, continuou o interlocutor, explicando friamente seu plano. O mais importante agora é sumir com o corpo. E de preferência, que só encontrem bem mais tarde. E se a polícia me chamar para depor? Perguntou Fernando, com um leve tremor na voz. Todos os vizinhos viram que a gente chegou junto em Campo Belo. Houve uma breve pausa, mas logo a resposta veio. Isso não é problema. Vamos dizer que foi um acidente. No fim das contas, quem vai impedir sua namorada de dar uma caminhada sozinha no mato e escorregar nas pedras molhadas? Ou se perder e cair num brejo? Inventa alguma coisa. Não seja idiota. Assim que eu mandar as fotos de prova, recebo dinheiro, né? Juliana, mesmo completamente paralisada, sentiu o corpo gelar ainda mais. Era como se a alma estivesse saindo pela sola dos pés. Envenenar não bastava. Fernando ainda planejava se livrar do corpo. E tudo isso, com uma frieza assustadora. Ela nunca imaginou, nem nos piores pesadelos, que alguém tentaria matá-la, e menos ainda de forma tão cruel e calculada. Então, tudo fazia sentido. Fernando nunca sentiu nada por ela. Todo o romance, todos os gestos, eram só uma encenação. Ele havia se aproximado com um único objetivo: dinheiro. E no fim, quando a hora chegasse, ele deveria se livrar dela. Vamos dar uma voltinha agora, minha querida, disse Fernando em tom leve, pegando Juliana nos braços. Em seguida, caminhou rapidamente em direção ao mato fechado. Avaliando que o rio poderia ser arriscado, alguém poderia aparecer ou ele mesmo escorregar com o corpo, decidiu levá-la até o brejo. Depois de andar por algumas centenas de metros, chegou ao ponto que já tinha marcado no GPS. Diante dele, se estendia um imenso pântano, até onde os olhos podiam alcançar. Pelas contas de Fernando, aquele brejo devia ter uns 2 quilômetros de extensão. Mas a profundidade, ninguém sabia ao certo o quanto a lama ali podia engolir. Pois é, Juliana, vai ser aqui, nesse lugar tão bonito, o teu túmulo, zombou ele, enquanto a colocava cuidadosamente à beira da margem escorregadia. Desculpa se as coisas não deram certo entre a gente, disse. Mas quero que saiba, não foi por falta de esforço. A verdade é que nós dois viemos de mundos diferentes. Você, uma riquinha falsa, fingindo ser boazinha. E eu, só um cara comum, em apuros. Adeus, minha coelhinha. Juliana sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, e nem isso ela podia limpar. Queria gritar com todas as forças, mas sua garganta não respondia mais. Sentiu que, em instantes, seria engolida pela escuridão fétida e fria do brejo. Fernando, com o movimento ágil do coturno, empurrou seu corpo pela lateral, bem debaixo das costelas. Na mesma hora, um estalo violento ecoou atrás dele, galho sendo esmagado sob um pé pesado. Quem tá aí? Gritou Fernando, girando o corpo. Mas tudo que viu foi a escuridão compacta da mata. Droga! Resmungou, em pânico, e saiu correndo floresta dentro, desesperado para desaparecer dali.
Assim que ele sumiu de vista, o corpo de Juliana começou a afundar lentamente. Ela não tinha como resistir ao puxão do lodo, e o desespero a consumia, até sentir uma mão forte agarrar sua jaqueta. Com um puxão só, alguém a trouxe de volta à superfície. Meu Deus do céu, como você veio parar aqui? Perguntou um homem alto, forte, vestido com roupa camuflada. Era Matheus Amorim, o herbalista, e seu salvador. Juliana queria dizer algo, qualquer coisa, mas não tinha forças. Seu corpo estava quase sem vida. Matheus a colocou nos ombros e correu com agilidade até a pequena cabana onde vinha dormindo nos últimos dias. Assim que a deitou com cuidado, analisou os sinais e entendeu. Ela tinha sido envenenada. Usando ervas que carregava sempre consigo, preparou uma infusão especial. Segurando com firmeza a cabeça dela, deu-lhe alguns goles com muito cuidado. Depois de cerca de meia hora, Juliana sentiu que o corpo começava a reagir. Conseguiu controlar a voz, e muito fraca ainda, sussurrou. Você é o Matheus Amorim? Sussurrou Juliana, com esforço. O Léo, seu filho, ele me avisou. E eu não acreditei. Léo? Eu não tô entendendo nada, disse o herbalista, confuso. Mas sim, era mesmo ele. O homem que a tinha salvado. Juliana percebeu isso no mesmo instante. O senhor mora aqui em Campo Belo? Perguntou ela com voz fraca. Matheus concordou levemente com a cabeça, e então ela começou a contar, devagar, mas em detalhes, tudo o que tinha acontecido nos últimos dias. Falou do comportamento estranho de Fernando, da escada, do veneno, e de como foi jogada no brejo. Avisou que, provavelmente, o homem que tentou matá-la ainda estava escondido em algum ponto da mata. Então, ele te envenenou? E depois te jogou no brejo? Repetiu Matheus, pensativo. A gente tem que chamar a polícia. Mas, ao levantar os olhos, viu que Juliana havia perdido os sentidos novamente. Vixe, murmurou ele, balançando a cabeça com preocupação. Esse veneno é forte mesmo. Não vai bastar um antídoto leve. Vou ter que preparar algo mais potente. Matheus então a pegou nos braços com muito cuidado e a levou até o banco traseiro de seu pequeno jipe, estacionado atrás da cabana. Ao chegar à casa da sogra, entrou com Juliana no colo e gritou. Dona Aparecida! Meu Deus do céu! Exclamou a idosa, levantando as mãos ao vê-los entrar. É a moça da cidade. Aquela que está hospedada na casa da Dona Odete. O que aconteceu com ela? Enquanto a senhora examinava Juliana com aflição, Matheus folheava apressado seu caderno de receitas à procura do remédio certo. Envenenaram ela. E o veneno é dos raros. Fica de olho nela enquanto busca os ingredientes. Pode ser que ainda dê tempo. Sem perder tempo, ele correu até o galpão onde guardava suas plantas e começou a preparar a infusão com extrema precisão. Léo, ao ver Juliana pálida e imóvel, não aguentou. Caiu no choro. Eu avisei, soluçava ele. Eu falei para ela mandar aquele cara embora. Mas ela quis entender o porquê. A avó se aproximou, e com dificuldade, tentou acalmar o neto. Não chora assim, Léo. Seu pai vai dar um jeito nisso. Ele vai acordar essa princesa adormecida. Você vai ver. Será que vai dar certo? Perguntou o menino, num sussurro. Claro que vai, respondeu Dona Aparecida com firmeza. Você conhece o seu pai, não conhece? Ele é o melhor herbalista de toda a região. Léo enxugou o rosto com as costas da mão, respirou fundo e foi até o galpão para ajudar o pai a salvar a inesperada hóspede. Infelizmente, Fernando, que já havia conseguido voltar para a vila, viu Matheus levando Juliana desacordada em seu jipe até a casa onde vivia com a sogra. Com medo de que a verdade viesse à tona e ele fosse preso, decidiu se antecipar e procurar o delegado. Olha, eu mesmo não sei como isso aconteceu, dizia, nervoso, enquanto andava de um lado para o outro diante da mesa do delegado César. A Juliana saiu para dar uma volta no mato. Disse que queria espairecer. E de repente sumiu. Ficou horas sem dar sinal de vida. E aí, quando vejo, um sujeito enorme, vestido com roupa camuflada, tá carregando minha noiva desacordada para dentro da casa dele. Ela parecia uma vítima de sequestro. Delegado. Não sei o que ele estava fazendo no mato nem que ervas andava colhendo, mas que ele deu alguma coisa para ela, isso é certo. Fernando continuava sua encenação,
gesticulando dramaticamente e até levando as mãos à cabeça. Meu Deus, só de pensar no que fez com a minha menina, sozinha naquela mata. Dá vontade de gritar. Calma, cidadão, respondeu o delegado César, mantendo a voz firme. Nós vamos verificar. Pode ter certeza. Sem dizer mais nada, o delegado puxou uma folha e a entregou a Fernando. O que é isso? Perguntou ele, fingindo surpresa. Um formulário. Escreva seu depoimento. Relate tudo o que viu, do começo ao fim. Depois a gente vai interrogar esse tal de Mateus. Satisfeito por ter conseguido se adiantar, Fernando rabiscou rapidamente sua versão dos fatos, mentindo em todos os detalhes, com o único objetivo de culpar Mateus Amorim e livrar-se de qualquer suspeita. Ao sair da delegacia, respirou fundo, aliviado. Agora era só esperar o próximo contato de seus superiores e se preparar para o passo seguinte do plano. Enquanto isso, o delegado César seguiu até a casa de Mateus para verificar pessoalmente a situação. Ao chegar, encontrou o herbalista e Dona Aparecida cuidando de Juliana, que ainda estava em estado crítico. E aí, doutor do Mato, de novo essa história de atendimento legal? Disse o delegado, franzindo a testa ao ver Mateus despejando cuidadosamente, colher por colher, o antídoto na boca da jovem desacordada. César, por tudo que é mais sagrado, respondeu Mateus, sem nem olhar para ele. Você não tá vendo? Eu e Dona Aparecida estamos tentando salvar essa moça. Ela foi envenenada. E se a gente não agir agora, vai ser tarde demais. César, ela tá entre a vida e a morte. E não vai ser com protocolo nem formulário que vamos tirar ela dessa, completou a idosa, aflita, observando Juliana respirar com dificuldade. O senhor vai ter que me acompanhar para prestar depoimento. E essa moça precisa ser levada imediatamente ao hospital regional, onde profissionais de verdade possam cuidar dela, declarou o delegado César, apresentando a queixa formal registrada por Fernando. Apesar de todos os esforços de Mateus e Dona Aparecida, Juliana ainda não havia recobrado a consciência. A cada minuto, a preocupação do herbalista aumentava. Sério, César, depois de tantos anos, ainda não consegue me perdoar? Perguntou Mateus, já sentado na delegacia, sendo interrogado. Não entendi, senhor Amorim, respondeu o delegado, secamente. O rosto ficou impassível, completamente livre de expressão. E peço que o senhor não misture assuntos pessoais com esse caso. Aqui tratamos dos fatos. Mateus balançou a cabeça, decepcionado. Você sabe que a Anastácia me escolheu porque me amava, do mesmo jeito que eu a amava. Ela te pediu perdão mais de uma vez, mas você nunca aceitou. O herbalista suspeitava que o delegado estivesse usando a denúncia de Fernando como desculpa para acertar velhas contas. Anos atrás, a noiva de César, Anastácia, havia se apaixonado por Mateus Amorim, e o trocado sem aviso. Ela tentou por diversas vezes se desculpar com o ex-noivo, mas ele sempre encarou aquilo como uma traição pessoal. Com o nascimento de Léo, o delegado até pareceu ter se acalmado. Mas nunca retomou contato com o casal. Nem mesmo depois da morte precoce de Anastácia, que faleceu 3 anos antes por insuficiência cardíaca grave. Por fora, César sempre manteve a postura profissional. Mas naquele momento, mesmo se guiando mais pelo dever do que por ciúmes antigos, fazia questão de interrogar o rival com todo o rigor possível. Horas depois, Mateus Amorim foi oficialmente detido, sob suspeita de tentativa de homicídio contra Juliana. Como ela ainda estava inconsciente, não pôde dar sua versão dos fatos nem defender o homem que a salvou. Enquanto isso, Juliana era transportada com urgência para o hospital da região. Os melhores médicos estavam mobilizados para tentar salvar sua vida. E Fernando vagueava pela vila, fingindo casualidade enquanto esperava um novo telefonema. Decidiu que, se ficasse trancado em casa feito coruja, podia levantar suspeitas. Fernando se esforçava ao máximo para parecer o noivo arrasado pela tragédia, e até que conseguia convencer quem o observava. Finalmente, começaram a chegar os telefonemas pelos quais ele tanto esperava. Atendendo as ligações, distraído, ele nem percebeu que estava sendo seguido por Léo Amorim. O menino acompanhava o sujeito traiçoeiro a cada passo, profundamente preocupado com Juliana. E logo entendeu que aquelas ligações misteriosas tinham ligação direta com tudo o que tinha acontecido. Em uma das últimas conversas,
Fernando garantiu alguém ao telefone que visitaria Juliana nos próximos dias e que cuidaria pessoalmente da saúde dela. Foi o suficiente para deixar Léo ainda mais aflito. Não era preciso ser nenhum gênio para entender. Fernando pretendia terminar o serviço. Mandaram ele calar Juliana de vez, agora no hospital. E a intuição de Léo estava certa. Alguns dias depois, Fernando apareceu na entrada do hospital carregando um grande buquê de flores. Como de costume, Léo estava por perto, observando tudo discretamente, preparado para agir. Fernando entrou no quarto de Juliana, colocou as flores em uma linda jarra sobre o criado mudo ao lado da cama, olhou em volta, se certificou de que estava sozinho, e então, tirou do buquê uma seringa já preenchida com um líquido de aparência duvidosa. "Boa noite, meu amor", sussurrou ele com doçura, acariciando o rosto da jovem desacordada. "Espero que dessa vez, você durma para sempre." Ele já estava prestes a injetar o conteúdo na tubulação da medicação intravenosa quando, com um grito, Léo se lançou contra ele. "Não encosta nela. Sai daí!" berrou o menino, completamente fora de si. Num impulso, Léo bateu com força no braço de Fernando, fazendo soltar a seringa. O objeto rolou pelo chão e parou alguns metros adiante, sem causar dano. "O que está acontecendo aqui?" exclamou o diretor do hospital, entrando às pressas no quarto, seguido por uma enfermeira pálida como papel. "Tirem esse pirralho daqui!" gritou Fernando, largando de vez a máscara de boa educação. "Esse moleque louco tentou me agredir. Eu só vim visitar minha noiva. Ele tá de conluio com o pai dele, aquele tal de Matheus Amorim", gritou Fernando, completamente fora de controle. O diretor do hospital olhou para Léo com um olhar sério, esperando explicações. "Ele tá mentindo. É tudo mentira." Balançou a cabeça o menino, já se adiantando e pegando o frasco da seringa no chão para entregá-lo ao médico. "Eu vi. Ele ia injetar isso na medicação da Juliana. Ele ia matar ela." O rosto de Fernando se contorceu numa expressão de escárnio. Um sorriso frio e debochado surgiu em seus lábios. "E vocês vão acreditar nesse moleque doido, em vez de mim, que sou o noivo dela. Esse menino deve ter trazido essa seringa. Vai ver, foi ele que tentou fazer isso com ela, agora que o pai tá preso." Nesse momento, atrás do médico e da enfermeira, surgiu o delegado César. "Fique tranquilo, senhor Fernando. Nós vamos esclarecer tudo", disse o delegado com a voz firme e profissional. "Por sorte, instalamos uma câmera no quarto, justamente no caso de alguma nova tentativa de atentado contra a vítima." Ao perceber que tinha sido pego de surpresa, Fernando tentou fugir, correndo em direção à porta. Mas foi rapidamente interceptado pelos seguranças do hospital, que já estavam de prontidão. "Parece que alguém acabou de se entregar", comentou o delegado César, com um leve sorriso. Em seguida, voltou-se para Léo e completou: "E você, parabéns. Obrigado por ter pensado em gravar as conversas dele com a câmera do celular." Mais tarde, durante o interrogatório, Fernando acabou confessando. Havia sido contratado por antigos concorrentes da família Albuquerque, os mesmos que, anos antes, provocaram a morte do pai de Juliana no acidente de carro. Quando o investigador perguntou qual era o interesse pessoal dele nisso tudo, Fernando respondeu com frieza: "Dinheiro, ué. Qual seria? Aquela maldita família arruinou minha carreira anos atrás. O pai dela achou que eu estava desviando dinheiro. E talvez até tivesse mesmo, mas para um cara como ele aquilo era troco de pinga. Não ia fazer diferença." O investigador rabiscava anotações no bloco de papel enquanto ouvia o relato. "Pois é, agora, além de não ver um centavo, você também vai perder a liberdade", comentou o policial. "Que estupidez, Fernando. A Juliana era milionária. E gostava de você de verdade, seu canalha. Você podia ter mudado de vida com um estalar de dedos. Mas escolheu se amarrar com bandidos." O oficial fez um sinal, e os agentes levaram Fernando algemado para a cela. Assim que Fernando foi levado para a cela, Matheus Amorim foi finalmente libertado da prisão preventiva, para grande desgosto do delegado César, que, embora tivesse sido obrigado a reconhecer a inocência do herbalista, ainda o tratava com certa má vontade. Passou-se mais uma semana. Durante esse tempo, o estado de Juliana apresentou alguma melhora, mas ela ainda permanecia inconsciente. Mesmo assim, Léo e seu pai a visitavam todos os dias.
Também passavam por lá a dona Aparecida e dona Odete, ambas verdadeiramente preocupadas com o destino da jovem. Numa dessas noites, quando o plantão do hospital contava apenas com uma enfermeira e o médico responsável, Juliana sofreu uma grave reação alérgica. O antídoto que Mateus havia lhe dado, embora tivesse funcionado no momento do envenenamento, causou uma alergia tardia e grave, potencializada pela interação com os medicamentos hospitalares. Naquela madrugada, Juliana quase morreu por causa de um choque anafilático. Foi necessário aplicar uma injeção de adrenalina diretamente no coração para salvá-la. O episódio reacendeu a polêmica sobre a conduta de Mateus Amorim. Mais uma vez, ele ficou na mira das autoridades, podendo ser acusado de lesão corporal grave por imperícia, se não fosse pela intervenção do médico responsável, que sugeriu a formação de uma comissão médica para avaliar a situação com isenção. As opiniões entre os médicos se dividiram. Alguns diziam que o chá de ervas foi o que salvou a vida de Juliana, retardando a ação do veneno e dando tempo para que ela fosse atendida. Outros, mais céticos, afirmavam que o remédio caseiro era perigoso e não testado, e que havia causado mais mal do que bem. Foi então que, com autoridade e serenidade, levantou-se o professor Gilberto, um médico respeitado e já de idade avançada. Ele olhou ao redor da sala, fitando cada colega com firmeza, e disse: "Colegas, talvez minha opinião não seja das mais populares. Mas na minha própria experiência médica, já tive diversas oportunidades de testemunhar o poder real das ervas da mata. Se colhidas no tempo certo e preparadas com conhecimento, elas podem verdadeiramente purificar o corpo e combater toxinas severas. Acredito que o Sr. Mateus Amorim fez foi motivado pelo desejo sincero de salvar a paciente. Seu preparo, ainda que não convencional, freou o avanço do veneno. E por isso ela ainda está viva. Quanto à reação alérgica, trata-se de algo muito individual e não pode ser atribuída diretamente ao medicamento. Felizmente, conseguimos salvá-la. Mas é importante lembrar que ele agiu em uma situação de emergência. Além disso, nem havia recursos técnicos disponíveis para realizar testes de alergia naquele momento. O professor Gilberto continuou defendendo o herbalista, explicando com clareza os fundamentos do seu posicionamento. Segundo ele, processar criminalmente Mateus Amorim seria um grande erro, um erro que recairia sobre todos os profissionais reunidos naquela comissão. Para encerrar sua fala, o professor, com humildade e bom humor, disse que esperava encontrar Mateus pessoalmente e não escondeu que adoraria trocar experiências com o jovem especialista. O diretor do hospital ficou tão impressionado com o discurso do professor Gilberto que decidiu não comunicar à polícia sobre o novo episódio clínico. Acreditava que, dadas as circunstâncias, o melhor era seguir o parecer da comissão. Dias depois, Juliana finalmente despertou. Estava emocionada ao ver Léo e Dona Odete no quarto. E quando Mateus Amorim entrou, ela corou sem querer. Sentia-se envergonhada diante daquele homem alto e forte, que, em condições extremas, tinha salvado sua vida. "Nem sei como te agradecer", disse ela, com sinceridade. "Acho que nunca vou conseguir colocar em palavras o que sinto. Aquilo que aconteceu lá no brejo parecia coisa de outro mundo. Eu realmente achei que ia morrer." "Acho que você está me superestimando um pouco", respondeu Mateus, com um sorriso leve. "Só misturei umas ervas, nada demais." Eles se entreolharam e riram juntos do tom descontraído da resposta. "Espero que isso não tenha te deixado com má impressão da nossa vila", disse ele, desviando o olhar, um pouco sem jeito. "Não quero que pensem que o pessoal do interior é tudo selvagem." "Olha", respondeu Juliana, olhando nos olhos dele, "se todo selvagem fosse como você, o mundo seria um lugar muito melhor." Naquele instante, quando os olhos de Mateus cruzaram os dela, Juliana viu neles uma bondade verdadeira, uma luz que jamais notou em nenhum dos homens com quem já conviveu. E naquele instante, nasceu dentro dela um sentimento sincero, um respeito profundo, uma admiração que parecia ter raízes. Talvez, no fundo de sua alma, Juliana já soubesse. Aquilo podia ser o início de algo novo e muito bonito. Pouco tempo depois, Mateus combinou com o professor Gilberto de lhe entregar amostras dos seus preparados para estudo, dando início a uma possível colaboração científica entre o saber tradicional e o conhecimento acadêmico. Os cadernos e diários de Mateus Amorim, nos quais ele descrevia com detalhes as receitas de chás e pomadas feitos a partir de ervas medicinais, despertaram interesse fora da vila. Caio Mendonça, enteado do professor Gilberto,
Soube do material único desenvolvido pelo herbalista, e ao descobrir sobre a reunião marcada entre os dois, viu ali uma oportunidade de se promover pessoalmente. A carreira de Caio na medicina já andava abalada fazia tempo. Um grande feito científico poderia restaurar sua reputação e devolver-lhe o prestígio que ele tanto desejava. Fingindo que o padrasto estava indisposto, Caio entrou em contato com Mateus, dizendo que o professor havia pedido que a entrega fosse antecipada em meia hora. Demonstrando gentileza, ele prometeu que entregaria tudo pessoalmente ao professor Gilberto, sem que nada se perdesse ou fosse copiado. Sem desconfiar, Mateus entregou todos os seus cadernos e diários nas mãos do golpista. Mas a alegria de Caio durou pouco. O jovem médico não fazia ideia de que, na preparação de cada infusão, pomada ou tintura, Mateus sempre adicionava um ingrediente secreto, que ele jamais anotava, algo que fazia parte de seu conhecimento instintivo e era a verdadeira chave da eficácia de seus remédios. Sem esse componente, as receitas simplesmente não funcionavam. Rapidamente, a farsa de Caio foi desmascarada num simpósio internacional, diante de respeitados cientistas e pesquisadores. Humilhado e desacreditado, ele foi forçado a abandonar a medicina, incapaz de lidar com o colapso total de sua reputação. Mateus, por sua vez, recuperou todos os direitos sobre seus registros e, com o apoio do professor Gilberto, abriu uma pequena loja especializada em fitoterapia, onde vendia seus chás medicinais e outros produtos naturais de forma legalizada. Juliana, totalmente recuperada do envenenamento, contratou 2 detetives particulares e, com base nas confissões de Fernando, conseguiu identificar e levar à justiça os responsáveis pela morte de seu pai. Ela também retomou o controle do império da família Albuquerque, envolvendo-se cada vez mais com os negócios e estudando a administração com afinco. E exatamente 1 ano após aquele verão que mudou sua vida para sempre, Juliana casou-se com Mateus Amorim. Além de se tornar esposa, tornou-se também mãe do pequeno Léo, que a recebeu com carinho genuíno. Juliana então se mudou para Campo Belo, trocando os prédios de concreto e as aparências da cidade grande pela paz, a simplicidade e o amor verdadeiro no coração da vila. Juntos, Juliana e Mateus construíram um novo lar, uma casa linda, acolhedora e cheia de vida, onde planejavam viver felizes como uma verdadeira família. Além disso, Juliana mandou erguer para o marido um laboratório moderno, instalado ali mesmo no terreno. Agora, Mateus Amorim podia processar com segurança e dentro de todos os padrões sanitários as ervas que coletava, tudo com tecnologia e estrutura que jamais imaginou ter um dia. Juliana, bem-humorada, sempre dizia entre risos que nunca se sentia tão saudável e cheia de energia como desde que passou a viver naquela vila querida, calma e acolhedora que era Campo Belo. Com o passar do tempo, a vida de Juliana e Mateus Amorim floresceu, assim como as ervas que ele cultivava com cuidado no quintal. Alguns anos depois, a família ganhou ainda mais motivos para sorrir com a chegada dos gêmeos Caio e Clara, um menino e uma menina que trouxeram ainda mais alegria e travessuras para o lar. Dona Aparecida, mãe de Mateus, sempre sábia e carinhosa, seguia sendo o alicerce da família. Depois do nascimento dos netos, dedicou-se ainda mais a eles, cuidava com paciência, preparava suas receitas caseiras e espalhava ternura por todos os cantos da casa. Juliana, agora mãe de 3, dizia com orgulho que não trocaria sua vida em Campo Belo por nada neste mundo. Com a energia renovada, ajudava a administrar os negócios da família, enquanto Mateus prosperava com sua loja de fitoterápicos. Nas tardes tranquilas, era comum ver os 5 reunidos na varanda, tomando café fresquinho. Enquanto as crianças corriam e riam pelo gramado, Mateus se juntava a elas nas brincadeiras, fingindo ser monstro, cavalo ou avião, para a alegria dos pequenos. Dona Aparecida tricotava com um sorriso nos lábios, e Juliana observava a cena em silêncio, grata por uma vida que superou até seus melhores sonhos. Porque, no fim das contas, tudo o que mais importava, estava ali. Muito obrigado por assistir a mais uma história aqui no Recanto das Histórias. Se gostou, não se esqueça de curtir. Para você é só um clique, mas para mim, faz toda a diferença.